Hoje eu quero começar este devocional te dizendo algo muito importante. O mesmo Deus que respondeu Elias com fogo, é o Deus que pode responder você nesta semana. Talvez você esteja esperando um sinal, uma resposta, uma mudança, e parece que nada acontece. Mas eu preciso que você fique comigo até o final, porque além desta palavra que vai fortalecer o seu espírito, no final nós vamos fazer uma oração muito poderosa, pedindo para Deus abençoar sua semana inteira, tocar cada área da sua vida e abrir caminhos onde você não consegue ver saída. A história que eu quero compartilhar com você está em 1 Reis 18, um dos momentos mais fortes de toda a Bíblia. Israel estava vivendo um tempo de seca profunda. 3 anos e meio sem chuva, a terra rachada, o desespero espalhado, a fome tomando conta. Mas havia algo ainda pior do que isso. O coração do povo estava dividido. Muitos já não sabiam mais em quem confiar. Tinham perdido a direção, a esperança e o foco. E talvez você, no seu íntimo, esteja atravessando uma seca parecida. Não uma seca física, mas uma seca emocional, financeira, espiritual. Uma temporada em que você sente que faz tudo o que pode, mas nada floresce. Que busca respostas e parece não encontrar. Que tenta seguir firme, mas às vezes o coração cansa. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade tão importante. A seca não foi o fim de Israel, e também não será o seu fim. A seca não significa a ausência de Deus. Muitas vezes, é justamente no tempo de seca que Deus se revela com mais força, mais intensidade e mais propósito. Naquele momento da história, Israel estava sendo influenciado por um rei chamado Acabe e pela rainha Jezabel, que levaram o povo a adorar Baal, um falso deus que prometia chuva, mas nunca trouxe chuva. Um Deus que prometia prosperidade, mas não entregava prosperidade. Um Deus que prometia respostas, mas nunca respondeu. E se a gente olhar profundamente para a nossa vida, quantas vezes nós também acabamos buscando Baals? Caminhos que parecem prometer muito, mas entregam pouco. Pessoas, planos ou métodos que parecem soluções rápidas, mas não sustentam nossa alma. Coisas que prometem preencher o coração, mas só deixam mais vazio. É nesse cenário que Elias aparece com uma mensagem clara: voltem-se para o Senhor. E ele propõe um encontro no Monte Carmelo para mostrar ao povo quem realmente era Deus. E eu queria que você imaginasse comigo esse momento. De um lado, 450 profetas de Baal. Do outro, um único homem, Elias. Totalmente sozinho aos olhos humanos, mas completamente acompanhado aos olhos espirituais. Porque quando Deus está do seu lado, você nunca está em minoria. Você nunca está sozinho. Você nunca luta sozinho. Você nunca ora sozinho. Você nunca caminha sozinho. Deus transforma 1 em 1000 quando é Ele quem levanta. Lá no alto do monte, Elias olha para o povo e diz algo extremamente atual. Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sigam a Ele. Ele estava dizendo: parem de viver divididos. Parem de confiar em Deus em alguns dias e nos medos em outros. Parem de tentar seguir a fé e, ao mesmo tempo, seguir a ansiedade. Parem de depender do Senhor, mas continuar alimentando dúvidas que te afastam da presença dEle. Essa frase nos confronta até hoje, porque a indecisão espiritual é uma das maiores fontes de cansaço da alma. Quando o coração fica dividido, a vida fica pesada. Os profetas de Baal começam a chamar pelo seu Deus. Eles gritam, dançam, se machucam, passam horas tentando provocar alguma resposta. Mas nada acontece. E a Bíblia diz claramente: não havia voz, não havia resposta, não havia atenção. Isso nos ensina algo profundo. Tudo que não é Deus pode até prometer, mas não pode responder. Não pode te dar paz de verdade. Não pode te dar direção de verdade. Não pode te dar descanso de verdade. Não pode te dar propósito de verdade. Quando aquilo que não é Deus finalmente se cala, o cenário está pronto para Deus falar. Então Elias se aproxima do altar e encontra o altar quebrado. Isso é muito forte, porque antes de Deus responder, o altar estava destruído.
E Elias não começa orando, não começa clamando, não começa buscando fogo. Ele começa reconstruindo o altar. Isso nos mostra que antes da resposta, Deus trabalha na nossa reconexão com Ele. Às vezes, antes de Deus enviar a chuva, Ele quer restaurar a proximidade, a fé, a confiança. O altar representa o coração, representa nossa entrega, representa nosso tempo com Deus, representa nossa decisão de depender dEle. E assim como Elias, talvez hoje seja dia de reconstruir seu altar interno. Dia de voltar a crer com mais força. Dia de voltar a confiar. Dia de reacender a esperança. Dia de entregar totalmente aquilo que está pesado. E Elias pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e levanta o altar do Senhor. Era como se ele estivesse dizendo: eu não oro apenas pelo que vejo, eu oro pelo que Deus prometeu. E depois que o altar está restaurado, Elias ora. E a oração dele é simples, direta, sincera. Ele diz: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Deus. E imediatamente, o fogo de Deus desce do céu. Não um fogo simbólico, não uma luz suave, não uma chama discreta, mas um fogo que consome tudo. Um fogo que ninguém podia negar. Um fogo que muda a história ali, diante dos olhos do povo. E sabe o que isso significa para nós? Significa que, quando Deus decide agir, Ele age de forma que ninguém pode questionar. Ele age de maneira clara. Ele age de forma que fecha bocas. Ele age de forma que ilumina o que estava apagado. Ele age de forma que consome aquilo que estava te consumindo. E depois do fogo, a chuva vem. O capítulo termina dizendo que o céu se encheu de nuvens escuras. O vento começou a soprar, e uma grande chuva caiu sobre a terra. Primeiro Deus renova por dentro. Depois Ele transforma por fora. Primeiro, Ele envia fogo ao coração. Depois Ele envia chuva à circunstância. E eu sinto no meu espírito que esta é a mensagem para a sua vida hoje. A chuva está chegando. O tempo de seca não dura para sempre. Deus ainda abre os céus. Deus ainda responde orações. Deus ainda envia fogo. Deus ainda restaura. Deus ainda transforma. E antes de orarmos juntos, eu quero que você declare nos comentários, ou em voz alta, como um ato de fé: eu creio em Ti, Senhor. Isso é para afirmar ao seu coração: eu não dependo do que vejo. Eu dependo de Deus. Agora vamos para a parte principal, a oração. Se você puder, coloque a sua mão no seu coração agora e ore comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste domingo. Obrigado por esta palavra que reacende a esperança dentro de nós. Assim como o Senhor respondeu Elias no Monte Carmelo, responde também a cada pessoa que ora comigo agora. Pai, reconstrói o nosso altar. Restaura nossa fé, nossa força e nossa confiança. Tira de nós toda a confusão, toda a ansiedade, toda a divisão interna. Alinha o nosso coração com o Teu. Traz de volta o fogo da paixão pela Tua presença, o fogo da coragem, o fogo da esperança. Senhor, envia o Teu fogo sobre nossa vida. Um fogo que consome o medo, o desgaste, o cansaço, a dúvida, o desânimo. Um fogo que ilumina o caminho, que mostra a verdade, que fortalece a alma. E depois do fogo, envia a Tua chuva, Senhor. A chuva de respostas, de portas abertas, de provisão, de cura, de restauração, de oportunidades, de transformação. Que essa seja uma semana marcada pela Tua mão poderosa. Abençoa cada dia, cada decisão, cada plano, cada passo. Guarda a nossa família, guarda a nossa mente, guarda a nossa saúde. Que nenhuma arma forjada prospere contra nós. Que a Tua paz governe nossa casa. Que a Tua presença caminhe à nossa frente, abrindo caminhos onde não existiam. Nós declaramos com fé: a chuva está chegando. E Te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer nesta semana. Em nome de Jesus, amém. Se esta palavra tocou seu coração, escreva:
Eu creio em Ti, Senhor. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de força hoje e se inscreva para acompanhar todos os devocionais de domingo. Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de paz, direção e milagres. Amém.